Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana, barras que levam à ruína. Estamos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, que diz: Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: Peça o que quiser e eu lhe darei. Queridos, nós estamos aqui numa história fantástica, iniciando a semana com esse tema que é barras que levam à ruína. Trata aqui da vida de Salomão. Salomão, que ao ser ungido, ele percebeu o tamanho da responsabilidade que ele tinha pela frente. Mas pelo fato de ser o terceiro rei a reinar em Israel, depois de Saul e do seu pai Davi, de uma certa forma, isso deu a ele uma certa vantagem também, pois ele tinha o dossiê dos seus antecessores. Ele tinha informações que eram importantíssimas para que ele pudesse reinar, olhando como foi o reinado, seja de Saul, seja do seu pai Davi. Quando você pega o dossiê de Saul, você vai ver que ele fez um mau governo por experimentar exatamente 3 perdas. A primeira perda que Saul teve no seu reinado foi da confiança de Deus. E não há nada pior do que o homem quando perde a confiança de Deus. Quando Deus já não confia mais nele, e isto aconteceu com Saul. Você vai perceber também que a segunda perda terrível na vida de Saul foi a perda da sua autoridade real. Como rei, Saul já não era mais tão respeitado quanto no início do seu reinado. Mas Saul também experimenta a terceira perda, e para mim essa é uma das piores, que é a perda da unção. Todo rei, quando assumiu o reinado em Israel, ele tinha que ser ungido com óleo, com azeite, porque isto, de certa forma, simbolizava que o Espírito Santo estava ali separando aquela pessoa para reinar o povo de Deus e também receber da parte do Senhor o preparo, a capacitação para ser um rei que estivesse diante da vontade do Senhor. E você vai perceber que essa terceira perda foi terrível, porque Saul já não tinha mais a presença, a unção ou a capacitação para reinar. Ele perde. Ele teve essas 3 perdas terríveis. Mas no dossiê que estava nas mãos de Salomão, havia o do seu pai Davi também. E nesse dossiê, nessas informações, Salomão sabia que seu pai enfrentou um conflito terrível. E foi um conflito familiar em consequência de um relacionamento com Betseba. O fato desse relacionamento indevido que trouxe pecado para Israel através de Davi, isso gerou na família de Davi algo terrível. A família foi destroçada. 2 guerras aconteceram lá dentro. Uma guerra interna, que foi com a sua própria família, quando ninguém mais se entendia. Além dessas guerras internas por causa de poder e ciúmes e tantas coisas mais, acontece um incesto, quando 2 filhos de Davi, um irmão com uma irmã, eles têm relacionamento, quando se produz o incesto, e isto era algo abominável para Deus. Você consegue entender que coisa terrível a família de Davi está sofrendo, está enfrentando? Que guerra terrível! No entanto, esse pecado também que Davi teve com Betseba gera ou intensifica as guerras externas. Por causa desse pecado, Davi enfrenta guerras externas terríveis. Essas guerras se intensificaram. Então você vai perceber que o terceiro rei de Israel, agora sendo ungido para reinar, substituindo Saul, substituindo Davi, que é Salomão, e quando Salomão vai reinar, ele tem em suas mãos estas informações para saber como fazer, como ser um bom rei. E é exatamente a partir desse ponto, querido, que eu quero iniciar a semana com esta mensagem que creio que vai edificar o seu coração e vai trazer algum conhecimento, que é exatamente barras que levam à ruína. A partir de amanhã, a gente vai começar a destrinchar um pouco acerca dessas informações para você descobrir quais são as barras que levam um ser humano, uma pessoa, à ruína. Por isso, peço que você me ajude em oração,
Pai, em nome de Jesus, que nesse momento em que nós estivermos durante a semana, ouvindo a Tua palavra, acompanhando as Tuas Escrituras, que Teu Espírito Santo nos traga conhecimento, edificação e fortalecimento espiritual, para que a gente, em nome do Senhor, descubra e saiba quais são as barras que destroem uma pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se esta mensagem falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e me ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.